Então hoje vamos falar sobre a simbologia e curvas de nível, né? Vamos separar aquela questão de curvas mestras e curvas auxiliares, complementares, ali, intermediárias, né? Eu vou utilizar aqui o plugin de cava, aquele que já tem aí no canal, para mim criar uma cava nessas configurações aqui. Depois vamos retirar então essas curvas de nível e vamos pintar, vamos separar as curvas mestras das outras. Tá? Daí eu vou demonstrar aqui como fazer. Ó, acabei de gerar aqui então a cava usando o plugin. Ele já me deu aqui a configuração final e me deu o modelo digital, como que ela vai ficar aqui, né, o 3D dela. A gente pode verificar aqui no plugin 3D aquele, ok. Cava tá aqui configurada, já pronta. O plugin ele entrega ela pronta. Agora a gente vai então pegar as curvas de nível, retirar. O que ele entrega, o plugin? Lembra? Ele nos dá essa configuração, o desenho dela para a gente fazer os mapas, né, da configuração final, o que ficou, o que é talude, o que é o fundo de cava, o que são os taludes, o que é a berma. Isso tudo a gente pode utilizar para depois aplicar a simbologia. Se vocês tiverem dúvida, vou deixar um cardzinho aqui do último vídeo, do vídeo que tem aqui com relação à simbologia, como salvar a simbologia e depois puxá-la de volta. Vamos fazer essa parte no final de novo desse vídeo com relação às curvas de nível, né? Olha só, daí aqui, então, mas aqui é só para pintar mesmo. De alguma forma, os taludes, diferenciar eles. Então ele entrega para nós essa configuração final, o modelo digital aqui com a curva, com a cava já inserida no modelo digital que a gente deu e um modelo digital apenas da cava que foi criado. A gente vai querer o quê? A gente vai precisar desse aqui, onde tem a cava inserida no modelo, no terreno. Essa aqui, ó. Esse aqui é o modelo com... Esse aqui é o modelo do terreno, ó, sem a cava. E esse aqui é o modelo digital com a cava. A gente vai pegar esse aqui, porque daí a gente consegue ver as curvas de nível tudo direitinho lá, né? Então vamos retirar, daí a gente vem aqui em raster, extrair curvas de nível. Eu vou selecionar aqui o que eu quero é essa cava aqui. E vamos fazer de 1 em 1 metro. Claro que às vezes a gente faz em outras, às vezes até de meio metro, mas 1 metro, a princípio, alguns órgãos ambientais pedem de 1 em 1 metro, então vamos fazer. Vou gerar aqui, gerei as curvas de nível. Ótimo. Ó, então, tá aqui as curvas de nível. Vou pintar elas aqui de preto rapidinho para ficar, ó, algo talvez, ó, isso. Aqui a gente consegue enxergar. Ok, ele entregou as curvas de nível dentro do modelo 3D. Ó. Maravilha. Agora vamos para a parte de separar essas curvas de nível, o que é mestre e o que não é. E aqui a gente vai, aqui nas curvas, nós vamos utilizar, eu vou ensinar como usar baseado em regra, né? Ó, nós vamos criar duas regras, uma dizendo quais são as curvas mestras e outras quais são as intermediárias. Então, eu vou adicionar mais uma regra aqui. Deixa eu cancelar aqui por enquanto. Então, ó, nós temos aqui as duas regras que nós vamos colocar. Essa primeira regra, ó, vou clicando aqui, eu quero identificar ela então como as mestras. E aqui eu insiro a fórmula. Tenho esse botãozinho aqui do E ali, ele é para a gente entrar com as nossas expressões e trabalhar aqui e então fazer para que ele entenda, faça o que a gente quer, é o nosso modelo, é aqui que a gente vai criar a nossa regra, tá bom? E a regra que a gente quer, eu vou mostrar a lógica por trás disso aqui, eu acho que vai ser interessante, porque assim, existe um operador em programação que é o sinal de porcentagem, esse daqui, muito utilizado na programação,
Antigamente lá, o pessoal, os primeiros programadores utilizavam, e utilizam até hoje, na verdade, esse modelador para a gente poder fazer algumas seleções diferenciadas. O que que acontece? Eles entenderam lá há muito tempo que, por exemplo, um desafio simples, se a gente precisasse separar o que é par do que é ímpar, né, dentro de todos os números. Uma forma de se fazer isso é identificando o que é divisível por 2, não é? Se eu tenho um número que é divisível por 2 e não resta nada, ele é um número par, né? E em contrapartida, se eu dividir ele e sobrar 1, sempre sobrar 1, quer dizer que ele é ímpar, né? Então essa é uma lógica que pode ser aplicada para identificar o que é um número par. Tá, mas e para que serve isso? Para nós aqui nesse momento. Vamos considerar que a gente tem várias linhas, né? Ou poderia ser uma tabela, se vocês quiserem pensar assim. Uma tabela onde a gente tem várias linhas dessa planilha, né? Digamos que a gente queira selecionar uma linha, pula outra linha, pega uma linha, pula outra linha. Ou seja, a gente quer pegar as linhas pares. Eu quero pegar a linha 0, pular a linha 1, pegar a linha 2, pular a linha 3, pegar a linha 4 e assim por diante. Uma forma de selecionar só os números pares. Então é simples, se a gente puder selecionar aqueles que são divisíveis por 2, esses são os pares, né? Então é essa lógica que a gente vai usar aqui. Eu vou primeiro colocar mais didático assim, como utilizar esse operador para que a gente selecione então uma curva de nível sim, uma curva de nível não, uma curva de nível sim e não, e alternadas, né? Porque, lembrem, nossas curvas de nível nesse momento aqui, elas estão de metro em metro. Então, eu vou colocar aqui, a gente pode fazer essa separação com essa forma, pegando o que é par, né? Aqui, onde que está, primeiro, onde é que estão, qual coluna que eu vou utilizar? Eu posso procurar aqui, ó, eu tenho aqui Fields and Values. Eu vou pegar a elevação, tá? A coluna elevação, eleve, né? Quando eu retiro quando eu crio essas curvas de nível ali, a partir do raster, o QGIS já cria para mim essa coluna, tá? Então, eu tenho essa coluna elevação e o que que eu quero? Eu quero usar o operador modular e dizer para ela que quando eu dividir por 2, é isso que quer dizer esse módulo aqui. Quando eu dividir por 2, eu quero que seja igual a 0, ou seja, o resto é igual a 0. O que esse modulador está dizendo? Se eu usar ele, se eu fazer um número tal dividido por outro, deve restar tanto. Nesse caso aqui, ó, a elevação dividido por 2 resta 0. Isso quer dizer que esse modulador ele retorna o resto da divisão. Então, voltando naquela lógica, para o número par, se eu dividir um número par por 2, resta 0. Se eu dividir qualquer outro número, um número ímpar, por um número par, por 2, perdão, ele vai sempre retornar 1, né? Vai sempre sobrar 1, porque ele é ímpar. Então, utilizando essa lógica, a gente pode aplicar aqui, ó, e dar uma simbologia específica para ele. Eu vou deixar esse preto, eu vou deixar ele mais grosso aqui, tá? Ó, apertar aqui, ó, e vamos verificar ali, ó, que ele já pintou uma, saltou outra, pulou uma, né? Pintou uma, saltou outra, porque ele está pegando só os números pares, né? Em contrapartida, aqui eu vou adicionar um a mais só para ser o nosso testemunho aqui, digamos assim, e vou deixar o nosso testemunho vermelho, tá? E em contrapartida, as intermediárias, nós vamos fazer então com o campo elevação módulo 2, se for dividido por 2, vai sobrar 1, tá? Essa parte aqui eu tô fazendo exatamente só para ser didático, tá, pessoal? Para
entender, deixar claro o que a gente está utilizando aqui. Ó, apliquei, mudou lá. Ó. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu vou desmarcar aqui as curvas gerais, aquelas, né? E eu vou deixar as outras, ó. Aqui a mestra, vou desmarcar tudo, ó. As mestras, ó. E aqui as intermediárias, menorzinhas, ó. Perfeito? Então selecionamos aqui. Claro que tá pulando de 1 em 1, né? Às vezes a gente quer pular de 2 em 2, né? De 3 em 3. Então agora sim, entendendo essa lógica, a gente vai aplicar isso para o nosso trabalho aqui, né? O que nós vamos fazer? Só vou mudar um pouco a regra aqui, ó. E mostrar que, ok, aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou dizendo que para ela me retornar aqueles que são múltiplos de 2. Não, então vamos fazer agora, vamos pegar os que são múltiplos de 3. Ó, ok, e aplicar lá, ó. Eu vou tirar a intermediárias e vou deixar aqui para a gente ver, ó. Então eu peguei agora os múltiplos de 3. Ó, vejam que ele tá pegando, ele pega 1 e pula 2, pega 1, pula 2, pega 1, pula 2, né? Esses são os múltiplos de 3. Mesma coisa agora nas mestras aqui eu vou fazer 4, ok? Aplico, ó, pegou uma, pulou 1, 2, 3, pegou outra, 1, 2, aqui já acabou. Né? Mas assim ele está seguindo essa lógica agora, ele está pegando de 4 em 4, porque nós estamos pedindo para ele retornar os múltiplos de 4. Show, né? Então, eu vou deixar assim. Aí, aqui então, que é o pulo do gato, digamos assim. A gente pode selecionar quais que a gente quer que sejam as mestras. Vamos deixar nas intermediárias aqui. Vou mudar essa lógica. O que eu posso fazer aqui? Eu quero tudo o que não é o múltiplo de 4 agora, porque o múltiplo de 4 está lá em cima, né? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso deixar igual, tá lá, múltiplos de 4 igual a 0, que nem tá lá, e colocar entre parênteses aqui, ó, e dar um não para ele, né? Not. Essa é uma alternativa. Outra, eu posso, em vez de dizer que eu quero os múltiplos de 4 igual a 0, eu posso dizer que eu quero os múltiplos diferentes de 0, né? Também é uma alternativa. Aí os diferentes de 0, depois a gente vem aqui, tem os operadores, ó. E o diferente de 0 é esse que remete aqui a um losango ali, que pega né, o menor e o maior junto. Mas eu vou deixar assim, eu vou deixar não elevação, aliás. Talvez fique até um pouco mais simples de entender. Aqui, mais didático, né? Ok? Pintei lá, vamos ver, tirei os vermelhos, tirei as mestras, ó. Notem que sobrou então as intermediárias e aqui estão só as mestras, né? E eu deixei esse vermelho aqui para ser só o nosso testemunho para ficar mais didático. Interessante, né? Depois eu posso retirar esse aqui, se querem retirar, a gente retira, porque depois na legenda ele fica mais bonitinho assim, só as mestras e as intermediárias. Ótimo, né? Agora vamos preencher aqui o rótulo, rapidamente, eu vou ensinar como bota o rótulo em cima da linha. Olha que interessante, vem aqui, Single Labels, vamos escolher a elevação, tá? Aqui na elevação, então, eu vou desenhar um bufferzinho branco, eu gosto desse bufferzinho, destaca ali o número, né? Ele pega e bota um fundo branco. E eu preciso vir aqui em Placement. Aqui em Placement, eu vou selecionar, perdão, não é aqui, ó. Eu preciso selecionar esse Above Line aqui. Eu não sei se é a minha versão, que parece ter um bugzinho, já faz um tempo. Porque quando eu preciso selecionar na linha e desmarcar o sobre a linha, para que ele fique exatamente em cima da linha. E aí ele meio que some aqui, ó, mas ele tá funcionando, tá? Eu vou aplicar aqui, ó, ele ligou lá, ó. Ok, agora, utilizando esse recurso, ele vai ficar exatamente em cima da linha. Aí eu posso diminuir aqui um pouco o tamanho também, ali se ficaram muito grandes, vou botar 8 aqui.
Ó, diminui um pouquinho o número, talvez fica mais fácil agora de identificar ali as curvas que ele tá, né? Enfim, aqui tá certinho, é isso aqui que a gente precisa, não é? Ó, vou dar uma melhoradinha aqui na qualidade para ver se ele dá uma melhorada, não muito para não ficar muito pesado. Ó, assim tá bom, ó. Então ele tem as curvas de nível, tudo direitinho, as mestras e as auxiliares ali. Temos os valores aqui de cada curva de nível, né, em cima da linha. E tá pronto essa simbologia aqui. E aí podemos salvar, lembrem aqui, ó, se eu vier aqui, vou deixar o card de novo aqui, ó, no vídeo, se vocês quiserem agora ir lá como a gente salva a simbologia para o polígono, lá para as cavas, né? Nesse caso aqui a gente vai pegar para as linhas da curva de nível. O que serve? Toda vez que eu tiver uma curva de nível de metro em metro, exatamente como a gente fez, eu consigo separar elas entre mestras e auxiliares mais rápido do que eu fiz aqui, sem precisar lembrar dessa lógica toda se eu já salvar aqui o meu arquivo. Eu posso vir aqui em estilo, lembra? Salvar estilo e salvar o arquivo, né? Aí depois eu carrego esse arquivo para as outras linhas também, que nem tá no videozinho. Qualquer dúvida, só olhar que tem tudo explicadinho ali. Espero que tenham gostado, né? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar o like, compartilhar para quem utiliza a ferramenta, principalmente o QGIS, para quem gosta dessa questão de plugins, né? Lembrando que a gente faz plugins personalizados. E aqui só espero que tenha ajudado vocês a fazer as curvas de nível assim de uma forma mais apresentável e separando então as mestras das auxiliares, ok? Um abraço, até!